Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor, nosso Deus. Que vocês estejam ótimos, já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui, então, deixando seu joinha, seu gostei, tá bom? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clóvis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Clóvis Man, temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clóvis Apólio Oficial, Clóvis Apólio Oficial. E aqui no YouTube é o Clóvis Man. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Já deixou graça e paz? Muito bem, faça isso. Deixe seu graça e paz, uma saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado. Vamos à palavra do Senhor agora. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós estamos agora nesta porção, conversando sobre princípios bíblicos para o sustento dos servos de Deus, para o sustento pastoral, princípios bíblicos. E o Paulo trouxe aqui alguns. Nós estamos no versículo 7 a seguir, tratando disso. Nós já passamos um pouquinho, vou só recapitular, para de repente a gente ter impulso para continuar a nossa conversa aqui, tá bom? Paulo diz aqui no versículo de número 12. Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não o temos nós ainda mais? Paulo não está falando que ele é superior aos demais. Ele falou do Pedro aqui, ele falou dos outros apóstolos, e ele falou dos irmãos do Senhor, apóstolos também, dos irmãos do Senhor. Veja bem, ele não está aqui se colocando superior. Na verdade, ele está falando, se eles têm, por que eu não tenho? Se os demais apóstolos têm o direito, por que eu não tenho também? Se entre vocês nós semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Nós conversamos ontem e anteontem sobre isso. Primeiramente, você resolve assim, o que é superior, o espiritual ou o material? E a conta, eu creio que ela é muito básica, pelo menos do meu ponto de vista, é o seguinte, o que dura para sempre? O que é para sempre? A vida material, qualquer pessoa sabe que joga ali uma laranja no chão e daqui a 3 dias ela está podre. Joga uma batata ali e menos dias ela estará podre. Então as coisas materiais elas se acabam pelo uso. Então não precisa de uma grande argumentação para nós concluirmos que as coisas espirituais são superiores. Paulo fala, se nós semeamos entre vocês coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Isso aqui é um princípio, hein? Não é nem escriturístico. Foi o Paulo que falou isso aqui. Hein? Antes ele falou do Moisés lá, ó. Lá antes, um pouco antes aqui, você veja bem, quando Deus disse, você não deve amordaçar ou amarrar a boca do boi enquanto o boi trabalha. E ele fala, Deus estava falando de bois? Então são princípios bíblicos, né? Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, nós não temos ainda mais. Versículo 12 eu estou, tá bom? Nós não temos ainda mais. Paulo não está colocando superior, ele está apenas falando, caramba, quem começou o trabalho aí? Ah, mas ele está jogando na cara. Ah, meu irmão, tem coisas que às vezes não tem como. Não tem como, porque tem pessoas que são cegas demais, não veem um palmo na frente da cara. Eu também não sou a favor de jogar na cara, de expor, né? Mas só tem um ser que não joga na cara, viu, irmãos? Só tem um ser que não joga na nossa cara. Só um ser, não é o nosso pai, não é nossa mãe, não é nosso filho, todos jogam na cara. Só Deus não joga. Tá lá em Tiago, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus e que ele dá liberalmente e não joga na cara. Tá lá no capítulo 1 de Tiago. Entendeu? Agora, falar que é saudável, não é saudável, mas parece que às vezes não tem escapatória. E eu estou dando a minha mão à palmatória aqui. Eu confesso para vocês que jogar na cara e fazer chantagem é errado. Mas às vezes, irmãos, existem situações que parece que só assim, só falando na cara mesmo, só falando de tete a tete, que parece que não entende. Você gostaria de trabalhar? Ah, mas o meu é trabalho, o seu não é.
Mas quem é você na fila do pão para dizer isso, meu irmão? Você sabe das picuinhas que os outros passam? Você pode falar do marceneiro? Você pode falar com você que não é, pode falar do marceneiro? Você que não é um engenheiro elétrico, você pode falar, é muito fácil, é só ficar lá fiozinho com fiozinho, meu irmão. Não é verdade isso. Primeiramente, teve um preparo antes. Você não pode falar, você não sabe. A gente pode conversar, a gente pode até discutir, mas fazer opinião, marcar território, se você não for da área, ou não tiver o mínimo sim, de maturidade naquela área, você não pode falar. Ah, mas ser pastor é fácil. Vá ser pastor. Mas assim, pastor mesmo, não é esse espaço. Eu nunca neguei a existência de ladrões, de picaretas, de corruptos. Eu nunca neguei isso, ainda mais que eu falo muito sobre isso. Mas às vezes julgar o todo pelo um é falta de inteligência, é falar um mínimo de inteligência. É falta de QI, é falta de neurônios, de um mais um. Julgar o todo pelo um, porque nós gostamos de julgar o todo pelo um. Em vez de julgar o um pelo todo, nós julgamos o todo pelo um. Em vez de julgarmos um pelo todos, todos fazem aqui, todos estão fazendo. Pelo menos é mais saudável do que o contrário. Não digo que é a coisa mais correta. Tá bom? Então Paulo fala assim: se outros têm o direito de receber o sustento da parte de vocês, não o temos nós ainda mais? Entretanto, nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Ao Evangelho de Cristo. E um pouquinho antes ele falou assim: por acaso era de bois que Moisés estava falando, estava preocupado? Era de bois que Deus estava falando? Não é certamente por causa de nós, porque foi escrito em nosso favor, porque o lavrador quando ara, o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vós semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos coisas materiais. Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós ainda mais? Entretanto, não usamos desse direito. Então, Paulo aqui, ele fala que Deus valoriza quem trabalha no reino de Deus. Primeiramente, Deus dá valor a quem trabalha. Ele não está falando de bois, ele valoriza. Segundo, o sustento ministerial, a cobertura física, material, ela é justa, ela é bíblica. Paulo usa então alguns exemplos aqui, ele usa alguns exemplos simples para ensinar esta verdade da cobertura material. Ele ensina princípios espirituais para falar da cobertura material. Ele usa o exemplo da vida comum, o boi. Alguém amarra a boca do boi enquanto trabalha? O boi não tem que comer enquanto trabalha? Faça um boi trabalhar sem comer? No nosso caso, comer, beber, vestir, descansar? Ele usa exemplos da vida comum. Segundo, ele usa a lei de Deus, ele usa a lei de Deus. Deus se importa a quem serve. Quando ele fala assim, não se amarra, não se amordaça o boi enquanto o boi trabalha. Olha só quando ele fala isso daqui, olha essa parte aí quando ele diz assim, olha só, o lavrador, porque o lavrador quando ara, o debulhador quando debulha, tá vendo só? Está escrito, não amordace a boca do boi, no verso de número 9, não amordace a boca do boi. O lavrador, quando lavra a terra, não o faz na esperança de colher. O debulhador, quando debulha, não o faz na esperança de colher. Se nós estamos trabalhando entre vós, não é normal que a gente receba de vocês ajuda inferior até? Não é normal que nós recebamos de vocês a ajuda inferior? Entretanto, nós não usamos. Então ele usa o exemplo da vida comum. O trabalho gera, quem trabalha tem que ter o sustento para trabalhar. O segundo, ele usa a lei de Moisés. Ele fala, Moisés disse. Terceiro, ele fala que a semeadura produz colheita. Toda semeadura tem colheita. Toda semeadura tem colheita, irmãos. Entretanto, nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Ou seja, a prioridade para o Paulo que é a pregação do Evangelho. A prioridade para o Paulo é pregar o Evangelho, goste ou não goste. O Paulo ele tinha uma marca interessante. As pessoas falavam assim, o Paulo, quando está aqui com a gente, é tão manso.
Mas nem parece o mesmo cara das cartas, nem parece o mesmo cara das cartas. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado na hora de manifestar. Não é que o Paulo era falso, tinha duas caras. Se a nossa linguagem falada, discursada, escrita é pesada, imagina com carne e sangue. Então a gente tem que ter um filtro fino para isso. Um filtro fino. Então Paulo fala o seguinte: entretanto, nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo. Por que Paulo suporta tudo? Não pede nada. Ele não usa o direito, ele só fala: olha, eu tenho o direito de usar e não uso. Vocês têm a responsabilidade de fazer e tem que fazer. Eu posso, porque é a liberdade. Lembra do capítulo 8, liberdade, conhecimento e amor? Olha, eu tenho direito, e eu não vou usar esse direito. Agora, não é porque eu tenho direito e não uso do meu direito que você fica sem responsabilidade. Isso aqui é gritante. Eu tenho direito de receber, de ser mantido, e não uso esse direito. Que não é o meu caso, eu uso esse direito. Eu uso. Paulo fala assim: eu tenho o direito, assim como Pedro, assim como os apóstolos, assim como os irmãos do Senhor, eu tenho direito, só que eu não uso. Por quê? Porque eu não quero dar motivo para picuinhas. Eu não quero que nada venha a ser obstáculo para você não receber o Evangelho. Isso aqui, gente, é prioridade suprema. Eu não quero que nada que eu venha a fazer, eu não quero que qualquer atitude minha venha a ser obstáculo. Eu não vou servir ao Cristo que esse cara prega, porque nessa área aqui esse cara é estranho. Paulo não quer dar motivo. Ele tem direito. Agora, não é porque Paulo tem direito e abre mão do direito que você possa abrir mão da sua responsabilidade. Se é responsabilidade, meu irmão, tem que praticar, tem que cumprir. Direito você pode abrir mão. Direito você pode abrir mão, responsabilidade você não pode abrir mão. Vamos escrever isso aqui? Eu posso abrir mão dos meus direitos, mas não posso abrir mão das minhas responsabilidades. Se é responsabilidade, é obrigação. Eu posso, você pode, inclusive somos chamados para isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Em outro texto fala: nega o pai, nega a mãe, irmãos, irmãs, o filho, a filha, o cônjuge, negue. Não é quer dizer matar, machucar essas pessoas, não. É deixá-los para depois de Deus. Qualquer pessoa que fala assim: eu priorizo a minha família, não tem um que possa dizer isso sem priorizar a Deus. Qualquer pessoa que fala: eu priorizo a minha família para servir de álibi, para fazer o que quer, para até realmente ser contra os princípios de Deus, ninguém que fala eu priorizo a minha família, ninguém que fala eu priorizo a minha família pode deixar Deus para segundo lugar. Deus, com a sua palavra, com a sua prática, com os seus hábitos, Deus com toda a sua disciplina, com toda a sua pedagogia. Se você fala a minha família é prioridade, Deus tem que estar em primeiro lugar. Do contrário, a sua família não será protegida. Você pode fazer o que você quiser pela sua família. Você quer proteger a sua família? Você quer que a sua família tenha sucesso, tenha crescimento? Então prioriza a Deus. E priorizar a Deus aqui, querido, é toda a pedagogia de Deus, toda a disciplina de Deus, a palavra, a orientação, a pregação, o culto, o louvor, a adoração, o ajoelhar-se, o orar, o buscar a Deus, o fazer a vontade de Deus. Não existe um fulano ou uma fulana falar assim: minha prioridade é minha família. Se for mesmo, você vai buscar a Deus. Você não vai medir esforços para orar, meditar, receber a palavra, estudar, buscar a face do Senhor na sua palavra, através das disciplinas do Senhor. Não é através do seu jeito. Tem muita gente que crê no que crê. Eu não posso crer no que eu creio, meu irmão. Crer no que eu creio é idolatria. Crer no que eu creio é idolatria. Eu preciso crer no que o Senhor fala. Não é o que Ele falou, queridos. É o que Ele está falando. E aí, para você avaliar se você está ou não está se rendendo a essa verdade, é só perguntar para você mesmo: quais as coisas que eu não estou fazendo para o Senhor? É só se perguntar. Está se negando? Está renunciando? Está abrindo mão? Está se rendendo? Está abrindo mão dos seus argumentos? Das suas conclusões? Ou você só faz aquilo da palavra que você gosta de fazer? Porque tem coisas na palavra que a gente gosta, a gente adora, né, irmãos? Mas tem coisas na palavra que nós nem passamos perto, a gente nem discute.
Existem coisas no Evangelho que a gente não quer. É o morrer para si mesmo, é o morrer a cada dia, é o tomar a cruz, é o suportar, é o ser benigno, o ser tolerante, o ser paciente, o ser longânimo, o ser humilde, o ser pacificador. Tem algumas coisas que nós nem queremos conversar da palavra. Então eu creio no que eu quero crer, eu creio no que eu creio, eu não creio no que o Senhor está falando. Ide e pregai o Evangelho, negai a você mesmo, nega a você mesmo, renuncie. Você não quer fazer. Então Paulo fala, nós não usamos desse direito. Você e eu podemos abrir mão dos direitos, mas não podemos abrir mão das responsabilidades. Semeou, vai colher. E não tem o que você faça para que você não colhe o que você semeou. Você tem poder, você tem autoridade, tem liberdade, tem independência para semear ou não semear. Porque não semear é semear. Não semear no que Deus está falando para você semear é semear. Então, eu até tenho independência ao semear. Mais uma vez, semeado e não semear é semear, não falar é falar, muitas vezes. Agora, uma vez semeado, eu vou colher. E não tem o que você faça, você vai colher. Entendeu? Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Entendeu? Nem tudo que a gente colhe, a gente semeou. Vamos guardar isso aqui? Nem tudo que a gente está colhendo, a gente semeou. Eu não acredito, não consigo ver o Jó colhendo lá o que ele semeou. Não, ali é uma coisa muito particular e impressionante. O Jó ainda hoje mexe muito comigo. O Jó é um dos textos mais impressionantes. Além de ser um texto da nobreza, a conversação... Olha, nós estamos falando ali da época do Abraão, mais ou menos, hein? Olha que o Jó, os especialistas dizem que ele é muito antes do local que ele está. O Jó é muito antes. Tem pessoas que eu sou por aí, eu coloco o Jó antes do Abraão. Antes do Abraão. O Jó é uma coisa fenomenal. E a nobreza, até a beleza do texto, da conversa, é impressionante. Mas o Jó é um cara que ele colheu coisas que ele não semeou. Nós, tudo que a gente semeia, a gente colhe. Mas nem tudo que a gente está colhendo semeamos. Às vezes é um tratar de Deus. É somente um tratar de Deus. E por que é que Deus trata você e eu, às vezes, um pouco mais de firmeza? Porque Ele confia em você. Isso é muito nobre. Deus confia em você. Então não chora não, meu irmão. Não chora não, minha irmã. Se de repente você está passando por uma situação difícil, Deus confia em você. Vai, fica firme. Busca o Senhor de verdade, prioriza a Deus. Você está cultuando, está ouvindo a palavra, está meditando, você está orando, você está em comunhão com Deus. E quando eu digo com Deus é com os seus irmãos, você está em comunhão com os seus irmãos, porque não existe, queridos irmãos, o amar a Deus sem comunhão com os irmãos, queridos. Tudo bem que nem toda comunhão com os irmãos é o amor a Deus, mas não dá para falar que ama a Deus e rejeitar o irmão. Vou repetir essa frase aqui, olha só. Nem toda comunhão com os irmãos, toda relação com os irmãos é amor a Deus. Não, mas toda comunhão, todo amor a Deus se reflete na comunhão com os irmãos. Eu vou repetir pela terceira vez, nem todo relacionamento com os irmãos é amor a Deus. Mas todo amor a Deus de verdade vai jogar vocês para os cordeiros, vai colocar vocês em relacionamento com o Judas, vai colocar vocês em relacionamento com as pessoas, das melhores às piores. Todo amor a Deus vai colocar você em relacionamento. Querido, ser luz no meio das trevas é fácil. Enfia na sua cabeça, ser luz no meio das trevas, basta um palito de fósforo, basta um palitinho aceso, você já será luz no meio das trevas. Luz no meio dos cordeiros é que eu quero ver. Ser cordeiro no meio de pseudos cordeiros é difícil. Luz no meio dos ímpios, meus irmãos, é muito fácil. Basta você ser um palito de fósforo. Um palito de fósforo, meu irmão. Basta ser luz no meio das trevas, basta você ser palito de fósforo. Agora, no meio da luz, aí eu quero ver o diferenciado. Você ser firme naquilo que você fala, ser convicto naquilo que você fala. Então assim, vamos voltar aqui? Eu tenho liberdade para abrir mão dos meus direitos, mas não tenho liberdade para abrir mão das minhas responsabilidades. Você é responsabilizado por alguma coisa? Você é.
Disso você não pode abrir mão. Eu posso abrir mão, tenho liberdade para abrir mão do meu direito. Eu posso abrir mão dos meus direitos, mas não posso abrir mão das minhas responsabilidades. Então a semeadura espiritual produz colheita material. Você é a pessoa que muitas vezes vai cobrir alguém, vai cobrir os servos de Deus com essa colheita material. Eles estão, nem todos, mas a grande maioria, estão semeando uma semeadura espiritual na sua vida. Então você é responsável em cobrir estes servos de Deus, os servos que você conhece, os servos que te alimentam. Não é só eu aqui não, mas os servos que te alimentam, de onde você se alimenta, você é responsável em cobrir os servos de Deus com a vida material, com o sustento material. Está marcado isso daqui? Entretanto, nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo Jesus. Você é responsável em cobrir os servos de Deus com sustento material. Você é. Sim, meu irmão, você é responsável. Não está fazendo, não é mais comigo e contigo. Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem também. Peço-lhes também que estejam orando por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Precisar, nós precisamos. Pedir, nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Amém? Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus.